Olá pessoal, vamos agora aqui com a professora Caroline Rodrigues para nossa aula de ciências na turma de 8º ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Ok, amados, então vamos para nossa aula de hoje do dia 22 de outubro, quinta-feira. Vamos primeiro fazer a correção do nosso exercício da aula passada, ok? O primeiro tinha como pergunta: como os modelos de vidro facilitam a pesquisa sobre o sistema cardiovascular? Lá na nossa aula anterior, nós começamos falando dos modelos de vidros que tinham, né, lá na página 36 e 37. Aí ele pergunta como que eles facilitam as pesquisas. Bem, ao reproduzir o fluxo sanguíneo pelo corpo, os moldes de vidro permitem testar os equipamentos e até as válvulas cardíacas artificiais. E isso auxilia no desenvolvimento dos produtos do médico, né? Porque o médico vai vendo como vai funcionando, como pode funcionar, o que pode sair melhor, o que não pode. Isso vai facilitar o desenvolvimento dos produtos que eles fazem. O segundo, qual é a função da rede de vasos sanguíneos que conecta todas as partes do corpo? Essa rede de vasos sanguíneos, gente, ela permite o transporte de substância, fazer esse transporte, transportar as substâncias como nutriente, gás oxigênio e excretas até entre as células do corpo. Terceiro, que líquido circula no interior do corpo humano? Tem dois tipos de líquido, gente, o sangue e tem também a linfa, tá? A linfa passa pelos vasos linfáticos e temos o sangue. Quais os componentes? Né? No sangue nós temos aí o sistema imunitário, as hemácias, além de plasma e de plaquetas, ok? Certo. O quarto, em sua opinião, todos os vasos sanguíneos do corpo humano foram representados nesse modelo de vidro que está na página 36 e 37? Não, gente, todos os vasos eles não foram representados, porque não tem nem como representar, porque nós temos muitos vasos sanguíneos, então não tem como representar. Isso aqui é só um modelo. Esse modelo ele mostra uma aproximação do sistema cardiovascular do corpo humano, porque a quantidade total de vasos ela é muito grande, então não tinha como ter colocado aqui, né? Isso aqui só representa um pouco, isso é um modelo assim aproximado do sistema cardiovascular. O que é o sangue e qual a sua importância? Então, o sangue é um fluido de cor avermelhada, constituído por elementos sólidos e uma parte líquida denominada plasma, tá? Qual a importância dele? Gente, o sangue é responsável pelo transporte de materiais pelo organismo, distribui nutrientes obtidos no processo de digestão, o gás oxigênio absorvido nos pulmões, ele distribui para todas as células do corpo, além de transportar também o gás carbônico e excretas produzido no metabolismo celular para os órgãos responsáveis pela sua eliminação. O que conduz o sangue pelo corpo? Os vasos sanguíneos. Como que ele é classificado? Bem, os vasos sanguíneos podem ser classificados em 3 tipos: as artérias, as veias e os capilares sanguíneos. Certo, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o sangue e os componentes do sangue, tá? O sangue, como nós já estudamos um pouquinho na aula passada, ele é um fluido viscoso, de cor avermelhada, que circula por todo o organismo, transportando diferentes tipos de materiais, tá? Um corpo adulto, ele tem em média de 5 a 6 litros de sangue, tá bom? De 5 a 6 litros de sangue. Uma parte do sangue, ela é líquida e ela recebe o nome de plasma, tá? Nele estão imersas células sanguíneas e fragmentos de células chamadas plaquetas. Então, vamos ver o que são esse plasma. O plasma ele é um líquido de cor avermelhada, representa de 50 a 55% do volume total do sangue. Então, a boa parte do sangue é plasma. Ele é constituído por água e nele também estão dissolvidos nutrientes, gás oxigênio, gás carbônico e resíduos produzidos pelas células e outros materiais também. As células sanguíneas. As células sanguíneas elas são produzidas na medula óssea, que está localizada na parte interna, na parte de dentro de alguns ossos. Essas células elas podem ser de 2 tipos. Podem ser os glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Então, gente, os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos eles são chamados também de hemácias. Eles são células sanguíneas mais numerosas, eles estão aí na quantidade de 45 a 50% do volume total do nosso sangue.
E em uma gotinha de sangue, gente, há aproximadamente 5 milhões dessas célulazinhas dos glóbulos vermelhos, tá? Imagine, em uma gota de sangue tem aproximadamente aí 5 milhões dessas células, tá? Elas têm uma forma de disco, não apresentam núcleo e elas contêm a hemoglobina, que é um composto responsável pela cor avermelhada que tem no sangue, tá? A hemoglobina, ela é uma proteína que contém ferro na sua estrutura e ela atua no transporte do gás oxigênio e também no transporte de uma parte do gás carbônico, tá? É muito importante, gente, a gente consumir alimentos ricos em ferros, como a carne vermelha, feijão, hortaliça de folha escura. Quando falta ferro, tá? Quando a quantidade de hemoglobina em nosso organismo diminui, quando a gente não se alimenta bem desses alimentos ricos em ferro, a gente é capaz de começar a ficar aí com anemia, ok? Então, prestar atenção aí até nessa nossa alimentação. Os glóbulos brancos, eles são também chamados de leucócitos, são células sanguíneas nucleadas. Elas são maiores do que os glóbulos vermelhos, só que no sangue ele tem em menor quantidade do que o glóbulo vermelho, tá bom? E a função dos glóbulos brancos, ele atua aí na defesa contra os agentes estranhos ao nosso organismo, tá? Na defesa contra bactérias, vírus e outros materiais tóxicos. E depois nós temos as plaquetas, que são fragmentos de células da medula óssea, que são muito menores do que os glóbulos brancos e do que os glóbulos vermelhos. E em condições de saúde normal, nós temos aí aproximadamente uns 300 mil plaquetas por milímetro de sangue, tá bom? Então é muito mesmo, tá? Agora nós temos uns exercícios para responder. Primeiro, o que é plasma? Segundo, qual o tipo de célula sanguínea e para você explicar quais são esses tipos. Terceiro, o que são as plaquetas. 4. Uma pessoa ela teve problema de saúde relacionado à coagulação sanguínea. Um parente foi informado de que o problema resulta na deficiência de um componente no sangue. Que componente é esse? Aí você vai dizer por que é esse componente aí, tá? Justificar sua resposta. E o 5, a diminuição da quantidade de hemoglobina no sangue causa um tipo de anemia e pode estar associada à baixa disponibilidade de ferro ou à redução do número de hemácias. De que maneira essa deficiência afeta o organismo? Aí vão responder essas questões aí, tá bom? Então, gente, leiam direitinho todo esse conteúdo, tá? É a página 40, 41 e 42. Leiam direitinho, interpretem e respondam essas atividades aí que foram passadas, tá? Então, meus amores, bom estudo para vocês. Abraços e até a próxima aula.